Certo, vamos mergulhar direto ao assunto. O foco desta nossa análise de hoje é um dos embates mais fantásticos e transformadores de toda a história da filosofia. A crítica revolucionária que Hegel fez ao sistema de Kant. Para quem já acompanha o tema e quer entender de vez como a filosofia deixou de ver a mente humana como algo parado, puramente estático, e passou a encará-la como um processo histórico super dinâmico, esta apresentação vai ajudar muito a amarrar esses conceitos complexos. Vamos entender exatamente como a nossa forma de pensar sobre o próprio ato de pensar sofreu uma reviravolta literal, e daquelas. E para captarmos a essência desse conflito gigante, temos que partir de uma pergunta que é, no mínimo, provocativa: como é que se pode investigar a faculdade do conhecimento antes de ter, de facto, algum conhecimento? Bom, a tradição racionalista lá de Descartes e do próprio Kant defendia com unhas e dentes que, primeiro, a gente precisava estabelecer critérios muito seguros sobre o que é válido ou não. Só depois disso teríamos certeza do que sabemos, certo? A filosofia seria então uma espécie de aquecimento, uma preparação prévia. Mas a grande falha lógica que acende o pavio do nosso debate de hoje mora exatamente no que está escondido por trás dessa exigência. E a objeção central do Hegel é essa cautela toda de Kant. Pode ser resumida nesta frase genial da fenomenologia do espírito. O receio de errar é ele próprio um erro. O que é fascinante aqui é como o Hegel simplesmente vira o jogo. Ele mostra que essa desconfiança exagerada em relação à ciência e à nossa própria capacidade de conhecer esconde, ironicamente, um monte de crenças que nunca foram questionadas. Pensemos bem, se temos tanto medo assim de errar na busca pela verdade, não deveríamos desconfiar dessa própria desconfiança? Pois é, esse é o ponto-chave. O medo epistemológico simplesmente paralisa o avanço do pensamento. O que nos leva à nossa primeira seção, a tradição racionalista e a evolução desse sujeito pensante. Aqui podemos visualizar direitinho a evolução de como encaramos o sujeito ao longo do tempo. A coisa flui de uma maneira bem clara e a crítica hegeliana surge como o próximo passo inevitável numa longa caminhada. O pontapé inicial moderno é Descartes, com aquela tentativa radical de basear todo o conhecimento na consciência, tratando a mente como uma substância pensante fixa. Logo depois, avançamos para Kant, que critica Descartes e propõe um sujeito transcendental, bastante formal. Só que o Hegel olha para isso e percebe um furo gigantesco. O Kant assume a consciência como algo dado, garantido, sem nunca perguntar de onde ela veio. E aí chegamos ao ápice com o próprio Hegel, que conclui que a subjetividade não é estática e muito menos puramente formal. Ela é, na verdade, um processo dinâmico e completamente histórico. Entrando agora na nossa segunda sessão, o medo de errar, onde vamos destrinchar essa crítica ao medo epistemológico. Agora que mapeamos essa evolução, precisamos desconstruir de vez aquele medo paralisante de errar que o Hegel diagnosticou na abordagem engessada de Kant. Sabe aquela ideia de que precisamos de uma lupa para inspecionar a própria mente antes de podermos usá-la para entender o mundo? Então, para escancarar o absurdo dessa exigência kantiniana, o Hegel usou uma analogia que é brilhante e até meio cômica. A lógica é a seguinte: investigar a faculdade de conhecer antes do conhecimento em si é exatamente a mesma coisa que querer aprender a nadar antes de cair na água. Não faz o menor sentido. A investigação da mente já é um ato de conhecimento. Não dá para ficar para sempre na beira da piscina só testando a temperatura da água. A crítica do conhecimento tem que ser conhecimento em ação. Vamos avançar para a terceira seção, o paradigma do instrumento. Porque, afinal de contas, a mente não é só uma ferramenta. Isso nos puxa direto para uma falha sistêmica monumental que o Hegel encontra lá na Crítica da Razão Pura. O perigo real de enxergar a mente só como uma ferramenta utilitária. Colocando essas duas visões lado a lado, vemos à esquerda o paradigma de Kant, que é fortíssimo na influência da física de Newton. O Kant era fascinado pelas ciências naturais e transformou isso no ideal normativo para absolutamente todo tipo de conhecimento. Ele enxergava a mente como um instrumento ou um meio pelo qual a luz do mundo chega até nós. Já à direita temos a pedrada do Hegel. O conhecimento não pode viver refém das ciências exatas. A ciência é só uma das muitas formas de saber, não a régua definitiva. Para ele, o critério de avaliação tem que nascer da própria experiência da reflexão humana, sem regras artificiais impostas de fora para dentro. E o motivo para o Hegel bater tanto nessa tecla de que a mente não é um instrumento fica claríssimo se pensarmos em 3 passos lógicos bem simples. Passo 1, se a gente trata a mente como um instrumento, automaticamente estamos criando um abismo intransponível entre quem conhece e aquilo que é conhecido. Passo 2, se ela for tratada como um meio, esse meio acaba distorcendo o objeto real, do mesmo jeito que a água altera a forma como a gente vê a luz passando por ela. E o passo 3, que é o golpe fatal do Hegel, dentro desse modelo de Kant, chegar ao saber
saber absoluto fica sendo uma missão completamente impossível. A humanidade estaria fadada a ficar presa atrás dessa barreira instrumental para sempre. E o Hegel não aceitava isso de jeito nenhum. E assim chegamos à seção 4, a unidade da razão. Vamos ver como curar essa mente fraturada. É aqui que a gente esbarra em outra zona de extremo atrito entre esses dois gigantes, porque o Kant não dividiu as coisas só na hora de acessar o conhecimento. Ele acabou rachando a própria estrutura da racionalidade humana no meio. Existe uma dicotomia bem rígida no sistema kantiano que deixou Hegel profundamente inconformado. De um lado temos a razão teórica, que no mundo do Kant exige um eu marcado pela unidade da autoconsciência. Mas, de repente, do outro lado, na razão prática, o eu passa a ser definido pela vontade livre. O Hegel aponta que isso é um problema estrutural gigantesco. Na prática, o sistema de Kant opera com dois conceitos totalmente diferentes de eu. Fica parecendo que existem duas mentes soltas e desconectadas morando dentro do mesmo sujeito. A resposta do Hegel a essa fragmentação é direta e pode ser resumida nestes pontos cruciais. Primeiro, ele rejeita de cara, de forma muito categórica, essa divisão artificial entre teoria e prática. Em segundo lugar, ele defende com todas as forças a unidade absoluta da razão. Tem que ser um processo único, integrado. Mas muita atenção agora, porque o terceiro ponto é fundamental para não cairmos numa armadilha comum. Ao jogar fora a frieza formal do Kant, o Hegel de forma alguma se junta à galera romântica da época dele. Ele repudia completamente o irracionalismo, ou a ideia de valorizar mais a intuição cega do que a lógica. A meta dele é curar a razão, sim, mas mantendo o rigor num patamar estritamente racionalista. E com isso chegamos à nossa quinta e última seção, a marcha do espírito e o caminho dialético para o absoluto. Aqui nós alcançamos a grande síntese de toda essa história. Pensemos bem, se a mente não é um simples instrumento, se não faz sentido rachar o nosso próprio eu ao meio, e se definitivamente a gente tem que pular na água para aprender a nadar, qual é então a saída genial do Hegel? É justamente o que ele batiza de a marcha do espírito. E a base de tudo isso está numa redefinição radical da fenomenologia. Em vez de ser só um pré-requisito morno para o conhecimento, ele a define como a ciência dos atos da consciência. A grande sacada do Hegel foi substituir aquele problema engessado de como fundamentar o conhecimento por um processo incrivelmente dinâmico de autorreflexão. A mente não fica num laboratório se testando antes de ir para o mundo. Não, a mente entende a si mesma enquanto reconstrói ativamente o seu próprio processo de formação ao longo da história. É simplesmente fascinante. Para amarrar o clímax dessa evolução brutal do pensamento, temos 4 pilares essenciais nesse que é o último grande sistema filosófico da modernidade. Primeiro pilar. Compreender algo filosoficamente significa obrigatoriamente compreender historicamente. A história é o motor de tudo. Segundo pilar, o método que empurra essa história para frente não é uma linha reta, ele é dialético, avança através de choques, contradições e novas resoluções. Terceiro, mesmo com todo esse dinamismo fervilhante, o sistema continua sendo inegavelmente racionalista. E o quarto e último pilar, o objetivo final de tudo isso não é ficar preso em caixinhas abstratas, mas sim ter a audácia de mirar naquilo que ele chama de absoluto, o conhecimento total, integrado e pleno da realidade. Ao fecharmos essa nossa análise hoje, fica no ar uma daquelas perguntas inescapáveis. O embate épico entre Kant e Hegel não é só uma curiosidade velha num livro de história. Ele reconfigurou permanentemente a forma como a humanidade olha para a sua própria inteligência. Se a nossa consciência não vem de fábrica já pronta, mas é forjada num processo dinâmico, histórico e cheio dessas fricções dialéticas constantes, então cabe a nós refletir. Como é que as ideias e certezas que defendemos hoje continuam sendo moldadas por essa marcha incansável do pensamento humano? É uma reflexão e tanto para quem deseja continuar explorando os limites da nossa própria mente. Um grande abraço e até a próxima!